Seja bem-vindo ao 8º episódio do nosso devocional Café e Graça. Bom dia, bom sabadão a você, que o Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá? Você já está com o seu café aí, já está com a sua Bíblia? Vamos nessa para mais um episódio. Nós estamos falando sobre a nossa nova identidade em Cristo. Isso é muito bom. Tem sido bênção para você? Eu tenho sido muito abençoado, vou falar para você, viu? Eu tenho sido grandemente abençoado com aquilo que tem sido compartilhado nesses dias aqui no nosso devocional. E hoje nós vamos para o capítulo 2 de Efésios, para a gente continuar falando sobre essa nossa identidade em Cristo. Efésios capítulo 2, nós vamos entrar aqui, e eu já quero te pedir para compartilhar, né? Você sabe, todo dia essa moagem, né? Meu Deus! Mas é isso, né? Porque se eu não pedir, você não faz. Se pedindo, você não faz, imagine não pedindo, meu Deus! Vai lá, irmão, pega esse link, compartilha, manda no grupo da igreja, manda no grupo dos amigos, manda em algum lugar aí, vamos compartilhar. Se você compartilhar no Instagram, me marca lá, @MikeJonas, para eu poder repostar você. Vamos andar junto aqui nessa jornada, já são 8 episódios com você aqui. Estou dando o meu melhor, compartilhando a verdade, não estou compartilhando o que eu acho, não estou falando aqui de tradição, nem de denominação, estou falando com você da palavra. Então, eu estou dando o meu melhor, são coisas que você não vai ouvir sendo ditas por aí não, viu? Vai por mim. Mas vamos lá, Efésios 2:1 diz o seguinte: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Essa é a afirmação de Paulo. Paulo diz que Cristo nos deu vida, estamos nós mortos em nossos pecados e transgressões. Vamos entender isso aqui? Vamos lá? Bom, o que Paulo diz aqui é que Deus nos deu vida por meio de Cristo. E que vida é essa? Que vida é essa? Qual é a vida que recebemos em Cristo? Bom, entenda o seguinte. Quando Paulo fala sobre vida aqui, o que ele está dizendo é que nós fomos vivificados. Estávamos mortos e voltamos a viver. Que vida é essa? Paulo está falando sobre a ativação do nosso espírito. Quando Adão pecou, lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, o nosso espírito, o espírito humano, foi neutralizado. Como assim que ele foi neutralizado? O espírito humano, ele foi feito para se relacionar com Deus. Então, o espírito nada mais é do que a natureza de Deus em nós. Só que quando Adão pecou, esse espírito foi desconectado. Então, como o espírito, ele é a natureza de Deus em nós, e essa natureza foi desconectada, esse espírito ficou inativo. Então, o homem não podia mais se relacionar com Deus, o homem não podia se comunicar mais com Deus, então o espírito já não tinha mais a sua funcionalidade atual. Ele estava lá, ele existia, ele não deixava de ser eterno, ele não deixava de ter consciência, ele não deixava de trazer ao homem os princípios eternos, mas o que ele não podia era se relacionar com Deus. Ele não podia se reconectar a Deus. Por quê? Porque para que isso acontecesse, toda uma regeneração precisava ser feita pelo homem. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Só que não era possível. Então o que acontece? Desde a queda lá de Gênesis 3 até a cruz de Jesus, o espírito do homem está inativo. Por mais que Deus se relaciona com o homem, por mais que o homem se relaciona com Deus, esse relacionamento é externo e não interno. Por isso a religião. O que é a religião? A religião são atos que me religam a Deus. Então, através da oração, da penitência, do sacrifício, dos rituais, das cerimônias, ou seja, a partir do que eu faço externamente, eu me relaciono com Deus. Só que isso nada mais é do que religião. Por quê? Porque espiritualmente
ainda continuamos mortos. Por isso que eu falei com você na quinta-feira que a vida espiritual ela não é baseada no que nós fazemos. Por quê? Porque ainda que uma pessoa que não nasceu de novo seja uma pessoa extremamente religiosa, faça o bem, nunca faça nada de errado, nunca peque na vida, sempre tenha um bom caráter, uma boa moral, ainda assim, essa pessoa espiritualmente está morta. Ela faz coisas para Deus, ela recebe coisas de Deus por misericórdia, mas ela não está viva espiritualmente. Por quê? Porque o que Paulo está nos ensinando aqui é que nós só temos vida espiritual, nós só recebemos vida em Cristo. Eu só posso ter a minha vida espiritual ativada se eu estiver em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós recebemos vida em Cristo. Agora, o que as pessoas pregam? Que para receber a vida de Deus você precisa merecer. Então, por exemplo, você quer se batizar? Primeiro você tem que casar. Primeiro você tem que parar de fumar. Primeiro você tem que parar de fazer isso ou fazer aquilo. Ou seja, você precisa merecer a vida. Você precisa merecer ter um relacionamento com Deus. Só que Paulo está dizendo que nós recebemos vida estando mortos nas transgressões e nos pecados. O que Paulo está dizendo? A vida espiritual não é fruto das nossas boas práticas. A vida espiritual não é consequência de boas ações. A vida espiritual é fruto da fé em Cristo. Eu não sou ativado espiritualmente saindo da natureza pecaminosa para uma vida de santidade, para uma natureza de santo, por aquilo que eu faço. Porque senão, todo o fundamento do evangelho perde o valor. Porque se rituais, cerimônias, arrependimento sem entendimento do que é de fato arrependimento, pudesse mudar a minha vida, eu não preciso da cruz. Vê como é sério isso? Então, o que Paulo está nos ensinando é que nós fomos vivificados, nós recebemos a vida espiritual por meio da fé em Cristo, não por causa das nossas ações, não por causa da obediência à lei, não por causa de bom comportamento, de moral, não. Quem precisa de vida é quem está morto, e quem está morto não tem vida. E aí Paulo diz o seguinte: nos quais andastes no passado, conforme o curso, ou seja, era natural, é natural para o sistema mundial. O que ele está dizendo? As pessoas estão mortas. Todo ser humano está morto, espiritualmente. Todo ser humano nasce morto espiritualmente. Ele não tem a sua identidade ativada, o seu espírito está inativo. Ele não tem uma vida espiritual com Deus. Pode ser o maior religioso do mundo. Se ele não nasceu de novo, ele está no curso natural. Ele está no que é comum. E o que é comum, o que é natural? Morte espiritual. Religião não vivifica ninguém, nem a evangélica. O que vivifica, o que traz vida espiritual é crer em Cristo. E Paulo está dizendo que as pessoas estão debaixo desse curso natural, assim como nós também estávamos um dia, e ele diz o seguinte: de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que opera, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que isso significa? Que essas pessoas que estão debaixo desse curso natural, ou seja, dessa inatividade espiritual, são influenciadas pelo diabo. Então, entenda o seguinte: uma pessoa religiosa, ela pode ser influenciada pelo diabo. Ela é manipulada pelo diabo. Ela é conduzida pelo diabo, ainda que religiosa. Por isso que o diabo não tem medo dos seus rituais religiosos. Porque o diabo, ele sabe que se você não nasceu de novo, você é dele.
Você é dele. Mas se você nasceu de novo, independente do que você faça agora, você não pertence a ele mais. Porque você recebeu vida, e se você tem vida, você está conectado a Deus novamente. Entende como é sério isso? Então Paulo está dizendo que nós recebemos vida espiritual, nós somos reconectados a Deus a partir do momento que nós cremos em Cristo. Se não cremos em Cristo, não nascemos de novo e vivemos então conforme todo ser humano comum, mortos espiritualmente, escravizados pelo diabo, debaixo desse espírito da religiosidade, porém inativos. E aí Paulo diz que essas pessoas estão na desobediência. Olha que interessante, né? Ainda que eu busque agradar a Deus, ainda que eu tenha bom comportamento, ainda que eu faça qualquer coisa que moralmente seja extraordinário, se eu não nascer de novo, eu estou na desobediência. Desobediência aqui não é desobedecer à lei. Sabe o que é desobediência aqui? Vamos ler aqui João. Volta aqui em João. João capítulo 3. Vamos ler o versículo 16 em diante. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então, qual é a desobediência que o homem natural vive? A desobediência de rejeitar a Cristo. Ninguém vai para o inferno porque fuma. Ninguém vai para o inferno porque bebe. Ninguém vai para o inferno porque é de religião A, B, C ou D. Ninguém vai para o inferno porque adulterou. Ninguém vai para o inferno porque é alcoólatra, porque é um assassino, porque é um ladrão, porque está preso na pornografia. Ninguém vai para o inferno por nada disso. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a Cristo. Porque não há salvação senão na graça de Deus em Cristo. Você pode ser o maior religioso do mundo. Você pode ser uma pessoa moralmente exemplar. Se você não nasceu de novo, você está na desobediência. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho não é sobre bom comportamento. Ainda que o fruto do Espírito vai manifestar um bom caráter. Mas isso não é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Para que as outras coisas sejam possíveis. Porque uma vez que você nasce de novo, você recebe o Espírito. E uma vez que você recebe o Espírito, você vai ser conduzido por um processo de transformação. Foi o que nós falamos na quinta-feira. Tudo começa do nascer de novo. E o nascer de novo não depende de você, das suas ações, dos seus méritos, da sua santidade, nada disso. Depende de você crer em Cristo. Agora, olha só o que o versículo 3 diz. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, ou seja, naqueles que estão debaixo da desobediência, não receberam Jesus, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Agora, quando você lê aqui, você já pensa em pecado, né? Mas não é não. Quando Paulo fala aqui sobre vontades da carne, Paulo está falando sobre ações, boas obras. Eu não preciso de Cristo. Eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu vou cumprir os 10 mandamentos aqui, está tudo certo. Não.
Isso é vontade da carne. Isso é algo natural. Isso não tem poder de mudar a sua realidade espiritual. Muitas vezes, quando Paulo e os discípulos falam, os apóstolos falam sobre carne, não está falando de pecado. Está falando sobre uma mentalidade voltada para práticas e ações para eu ser recomendado diante de Deus. E essas ações produzirão o que Paulo chama sobre obras da carne. Quando eu quero me comparecer diante de Deus, diante daquilo que eu faço, quando eu quero me recomendar diante de Deus, de acordo com as minhas obras, isso vai produzir as obras da carne, que está lá em Gálatas. Mas quando eu entendo que eu sou aprovado diante de Deus por causa de Cristo, quando eu entendo que eu nasci de novo e eu estou vivendo um processo de transformação pelo Espírito de Cristo, então aí sim, o fruto do Espírito se manifesta. Quando eu quero ser aprovado pelo que eu faço, eu vou produzir morte. Mas quando eu quero ser aprovado pelo aquilo que eu creio, então eu vou produzir vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí Paulo diz: éramos, por natureza, destinados à ira. Muito se fala da ira de Deus, mas muito pouco se entende sobre isso. A ira de Deus virá sobre aqueles que rejeitam a sua graça. Quando eu quero me aprovar diante de Deus, eu estou debaixo de ira. Eu estou provocando a ira de Deus, porque eu estou negligenciando o sacrifício de Jesus. Quando eu acho que eu sou abençoado pelo tempo de oração que eu tenho, eu estou vivendo e buscando a ira de Deus. Porque a minha oração, por maior que seja o meu período de oração, nunca será comparado ao sacrifício de Jesus. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, mas não para ser recomendado, não para ser aprovado, mas para me relacionar com Deus. Minha oração não vai mudar o fato da minha identidade. Entende isso? Se nós compreendermos esses fundamentos, foram 8 lives até aqui. Eu não sei até quando nós vamos nessas lives, mas eu sei que nós vamos terminar. Mas se você entender esses fundamentos aqui, irmão, você vai ter uma vida completamente transformada. Até porque não vai ser na sua força, vai ser no Espírito. Porque o Espírito age à medida que os seus olhos são abertos. Vamos ler isso? Esse último texto, para a gente concluir esse episódio de hoje. Olha aqui, ó. 2 Coríntios. Cadê os Coríntios? Rapidinho aqui, só para a gente... 2 Coríntios capítulo 3. Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios 3, versículo 17, diz o seguinte: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como que por um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo está dizendo que, à medida que nós contemplamos a Cristo, à medida que nós entendemos a graça, temos a revelação da graça, somos transformados por essa revelação. Porque por meio dessa revelação, o Espírito age em nós. O Espírito age em nós com liberdade. Pegou isso ou não? Isso é muito forte. Vamos orar por isso? Amém? Aleluias. É muito bênção, é muito bênção. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede de aprendermos do Senhor. Pai, que os nossos olhos sejam descortinados para a grandeza
da graça do Senhor que está sendo ministrada sobre nós. Obrigado porque a nossa vida não está baseada em nós, mas no Espírito do Senhor que está em nós. Obrigado porque nada do que fazemos pode nos recomendar diante do Senhor, mas a nossa fé é o que nos garante acesso a essa graça, a essa herança, a essa plataforma poderosa que nos resgata, que nos transforma, que nos restitui, que nos restabelece, que nos restaura ao plano, ao propósito original do Senhor para nós. Nos ajude, Senhor, a cada dia desfrutar mais disso. Que os olhos do nosso coração, da nossa mente sejam iluminados. Que haja em nós simplicidade, pureza, para compreender a grandeza, a magnífica graça do Senhor que está sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, que a religiosidade seja tirada de nós, que o legalismo seja tirado de nós, e que apenas a liberdade do Espírito, a liberdade da graça, seja em nós evidenciada. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Uma grande bênção poder estar com você aqui nesses dias. 8 episódios já, hein? Que bênção, que bênção. Bom, terça-feira estaremos de volta e eu espero que você esteja aqui comigo para aprendermos um pouco mais a respeito dessa nossa nova identidade em Cristo. Não sei quantos episódios ainda teremos pela frente nesse assunto, mas eu tenho certeza que a cada episódio uma visão nova, uma perspectiva nova, uma ferramenta nova, não uma ferramenta, mas uma peça nova da sua identidade está sendo entregue a você, e eu espero que pelo Espírito você receba isso, em nome de Jesus. Amém? Nos vemos terça, bom final de semana para você. Amanhã temos culto ao vivo aqui, e vai ser uma bênção, hein? Amanhã eu vou estar ministrando, fiquei um mês fora aí, sem ministrar. Amanhã eu quero ministrar uma palavra poderosa com você. Amanhã será dia de falar de visão. Ser forte. Espera amanhã, às 9h30 da manhã, aqui no nosso canal pelo horário de Brasília. Se você pode estar presencialmente, por favor, esteja com a gente. Tenho certeza que vai ser uma bênção tremenda estar com você. Depois de 30 dias aí sem ministrar, estarei de volta e eu espero que você esteja aqui presencialmente ou online para receber essa palavra. Amém? Deus abençoe vocês. Terça-feira estamos juntos aqui para mais um devocional com café e graça. Deus te abençoe. Paz.